Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula da nossa playlist de literatura. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o gênero lírico. A literatura é dividida basicamente em três gêneros: o narrativo, o lírico e o dramático. Muito bem, agora vamos nos deter justamente nesse gênero lírico. Bom, antes de tudo, vamos dar uma olhada em alguns pontos introdutórios. O primeiro é: o gênero lírico é, em suma, o que nós conhecemos como poesia. E o nome lírico é uma referência a um instrumento chamado lira. Lá no início, as poesias eram cantadas. E normalmente essas cantorias eram acompanhadas de um instrumento chamado lira, certo? Um ponto muito importante sobre esse gênero é que ele não possui um narrador, diferente lá do gênero narrativo ou épico. O que nós temos aqui é uma voz poética conhecida como eu lírico. É muito importante que você saiba diferenciar o autor do eu lírico. O autor é aquela pessoa que escreve a poesia, o poeta. Mas o eu lírico é justamente, em outras palavras, essa voz que desenvolve a poesia, né? Que fala a poesia. Só que o que acontece? O poeta cria um eu lírico para inseri-lo na sua poesia. É a voz que nós encontramos lá dentro do poema. Então, não se esqueça que essa voz poética, o eu lírico, não é o próprio poeta, o autor, tá? Podemos fazer uma comparação que é a seguinte: quando temos uma cena de filme, por exemplo, e vemos os personagens nessa cena, o que nós vemos é justamente isso, os personagens, e não o ator. O que nós estamos vendo ali é uma representação, ok? Então, mais ou menos isso é o eu lírico. Bom, outro aspecto muito importante do gênero lírico é a utilização do lirismo, ou seja, a inspiração poética que está ligada ao lado interior do ser humano. Então, a poesia é muito voltada para a essência e para esse lado interior do ser humano, mesmo que a poesia fale de coisas sociais, de coisas coletivas. Em suma, no geral, o que nós encontramos na poesia é justamente a expressão desse eu lírico. Então, apesar de muitas vezes falar do coletivo, a voz que nós vemos expressar alguma ideia, algum sentimento, enfim, é essa voz individual do eu lírico. Bem, e o seu conteúdo normalmente traz a expressão de sentimentos, o mundo subjetivo, como eu falei, esse mundo interior do ser humano, individual, ok? Então, outra característica muito importante é a subjetividade. Lembrando que eu falei lá no começo, no primeiro vídeo, sobre a diferença do texto literário e do texto científico. Então, os textos científicos têm por característica a objetividade, sem rodeios, enquanto os textos literários normalmente são marcados pela subjetividade, ou seja, o oposto de objetivo. Isso fica ainda mais evidente no gênero lírico. Muito bem, antes de continuar, vamos ver um poema do Olavo Bilac, que tem aqui na sua forma uma estrutura mais clássica. Essa é uma forma mais tradicional que se chama soneto. E nós vamos observar essa poesia, que se chama Ouvir Estrelas. E diz assim: ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Muito bem,
Este é um ótimo exemplo de subjetividade que eu falei há pouco tempo, que mostra justamente a expressão dessa voz poética, desse eu lírico, totalmente embebido de sentimentos. Esse eu lírico é um lírico extremamente envolvido em devaneios, porque, preste atenção, este eu lírico diz, basicamente, que ele conversa com as estrelas. E aí aparece uma outra voz, muito provavelmente de alguém que conversa com esse eu lírico, que diz que o eu lírico está até, de certa forma, louco, né? Que perdeu o senso por estar conversando com as estrelas. Mas ele diz o seguinte no final: apenas quem ama é capaz de fazer o que ele faz, né? De ouvir, de conversar e de entender as estrelas. Outra coisa que eu quero que você preste atenção aqui é no fato da linguagem conotativa que há aqui nesta poesia. Porque o que temos aqui é um eu lírico que conversa com as estrelas. Sabemos que isso, na realidade, não é possível, a menos que esteja sendo dito de forma conotativa, que é o que acontece aqui na poesia. Ou seja, algo que não pode ser interpretado ao pé da letra, certo? Vamos adiante. Temos aqui mais algumas características. O gênero lírico apresenta estrofes, versos e rimas. O que são essas coisas? Vamos lá. Estrofes é o conjunto de versos, certo? Então temos aqui a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira estrofe e a quarta estrofe. Essas estrofes são compostas de versos, que são justamente essas linhas que temos aqui no poema. Então, cada linhazinha dessa é um verso. E o conjunto desses versos é a estrofe. Nesses versos, nós podemos encontrar as rimas. Por exemplo, aqui a palavra certo rima com a palavra desperto. E, entanto, rima com espanto. Já na segunda estrofe, a palavra do primeiro verso, enquanto, rima com a palavra pranto e a palavra aberto com a palavra deserto. Bem, e assim por diante. Então, versos formam as estrofes e nesses versos nós podemos encontrar as rimas, ok? E, como eu falei, podemos perceber o uso de uma linguagem conotativa, que não é uma linguagem que fala no sentido real da palavra, ok? Por exemplo, quando dizemos que o céu desabou, por exemplo. Não queremos dizer que realmente o céu caiu sobre a cabeça de todo mundo, mas que choveu muito, né? Normalmente as pessoas dizem que o céu desabou quando cai uma chuva muito forte. Então, o que acontece? Essa linguagem conotativa não fala no sentido real, mas de algo que não pode ser levado ao pé da letra. Outra coisa muito importante sobre o gênero lírico é a musicalidade, que é o que nós encontramos nas rimas. As rimas ajudam muito a dar essa musicalidade à poesia. Normalmente essa musicalidade está associada à métrica. Por quê? Nós conhecemos na escola as divisões silábicas, né, das palavras. Mas o que acontece? Na poesia, as sílabas são chamadas de sílabas poéticas, porque elas não seguem a divisão padrão que a gente conhece na escola. A divisão das sílabas se dá pelo som da palavra, que é o que justamente dá também essa musicalidade à poesia. É muito importante ressaltar que os poetas, a princípio, se preocupavam muito com a estrutura da poesia, como nós vimos aqui no poema de Olavo Bilac, tá? Temos aqui certinho a estrutura do soneto, né, que nós veremos lá na frente, as suas características. E, por exemplo, há uma preocupação muito grande com as rimas certinhas. Temos aqui, cada estrofe tem as suas rimas. E há uma divisão
digamos assim, bem padronizada mesmo. Então, a princípio, há essa preocupação com o aspecto estrutural. Hoje, depois do movimento modernista, né, temos poesias menos preocupadas, menos rigorosas em relação à estrutura da poesia, mas, em suma, a essência poética da poesia se manteve, tá? E isso é um assunto para vídeos futuros e não se preocupe que nós vamos chegar lá. Muito bem, dentro do gênero lírico, temos a divisão em subgêneros, ou seja, gêneros menores que se originaram do gênero maior, que é o gênero lírico. Por exemplo, temos ode, que é um poema de exaltação e alegria, hino, que é um poema em louvor de alguém, a elegia, que é um poema melancólico, o idílio, que é um poema sobre a vida pastoril, a vida no campo, écloga, que apresenta diálogos e é um pouco parecida com o idílio. Mas a diferença é justamente essa. No idílio não temos a presença de diálogos, enquanto aqui na écloga temos estes diálogos. E a sátira é um poema ridicularizador, que tem justamente o objetivo de atingir alguém diretamente. E temos também o soneto, que nós vimos lá, o poema do Olavo Bilac. É um soneto, e esse soneto se constitui da seguinte forma: 2 quartetos, que são estrofes de 4 versos, por isso que eles são chamados de quartetos, 2 quartetos e 2 tercetos. Tercetos porque são estrofes formadas por 3 versos. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a estrutura do soneto. É uma forma bem clássica de poesia. Muito bem, por fim, temos um poema de Carlos Drummond de Andrade, que já é um poeta modernista, né, mais atual. Ele escreveu esse poema aqui, que se chama Memória. E ele diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então aqui neste caso nós podemos perceber ainda a presença deste lírico, desta expressão de sentimentos, no caso um sentimento de amar algo que foi perdido, que foi esquecido, e que no final das contas ele conclui dizendo que essas coisas findas, né, que essas coisas acabadas, elas ficarão, apesar de terem sido acabadas. Que no final das contas essas coisas não foram realmente perdidas, porque elas ficaram justamente na memória, que é o título deste poema. Tá? Então vemos que aqui não há já não há ainda a mesma preocupação em uma estrutura rigorosa, apesar de vermos aqui estrofes padronizadas, né, com 3 versos e com rimas, mas ainda assim podemos dizer que em relação ao soneto, por exemplo, essa é uma forma mais inovadora, mais moderna, especialmente também por causa das palavras que nós encontramos aqui, que são, de certa forma, menos complexas do que as que encontramos aqui no poema Ouvir Estrelas, do Olavo Bilac. Tá? Não encontramos neste poema do Drummond algo como tresloucado, né? ou conjugações verbais mais formais, como entendê-las, amai, direis, ouvi-las, tá? O que vemos é justamente essa diferença na estrutura da poesia, mas, em suma, ela ainda mantém, com o passar do tempo, a sua essência subjetiva. Então é isso, nosso gênero lírico, nosso gênero da poesia, da subjetividade, do eu lírico, dos versos, das estrofes, das rimas, da expressão da interioridade, dos sentimentos, das sensações. E, enfim, chegamos ao fim
de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Muitíssimo obrigada por nos assistir e até a próxima. Tchau, tchau.